Olá para você que neste segundo semestre intensifica os seus estudos para vestibulares e outros concursos na disciplina de redação. Uma das grandes dúvidas do vestibulando ou do concurseiro é sempre que tipo de tema eu posso encontrar na hora de produzir um texto, claro, um texto dissertativo, que é o que predomina em mais de 90% dos vestibulares e concursos. Dentre os temas mais recorrentes, nós temos os temas comportamentais, que fazem parte de um movimento temático um pouquinho mais recente, que se alia a outros, como, por exemplo, os temas sociais. Quer saber o que são temas comportamentais e se eles são, afinal ou não, uma tendência para os próximos vestibulares e concursos? Meu nome é Átila Almada, sou professor de língua portuguesa e você está no canal da Almada Consultoria justamente para tirar esta e outras dúvidas. Por favor, me acompanhe. A primeira coisa que eu preciso falar para você é que quando nós analisamos temas de vestibulares, nós precisamos verificar quais são as tendências recentes, digamos assim, quais são os temas recorrentes, quais são as linhas que os vestibulares diferentes adotam. Vejam, eu estou falando linhas e vestibulares e concursos no plural. Por quê? Porque é um erro um pouquinho comum do estudante se preparar para um único modelo de vestibular. Bom, hoje, o material didático do ensino médio aqui no Brasil, basicamente é voltado para as aulas de Enem. Então, se você tem uma estrutura de ensino durante todo o ensino médio voltada à prova do Enem, esse aluno é um aluno que vai ser, até certo ponto, e entre aspas, viciado em produzir temas sociais, analisando um problema concreto, um problema que afeta uma grande parcela da população e fazendo uma proposta de intervenção para esse problema. Acontece que, se o aluno só sabe produzir redações assim, obviamente ele pode estar bem preparado para a prova do Enem, mas não estará bem preparado para outras provas com temas de natureza muito mais aberta, as quais eu vou comentar neste vídeo, nessa nossa conversa. Provas principalmente da FUVEST, provas da Unesp e outras que não seguem apenas a cartilha dos temas sociais. Veja bem, podem seguir os temas sociais? Podem, e eventualmente seguem, mas são provas de tema aberto. Aqui no nosso canal, a ideia é desmistificar certas coisas para você. Você não vai me ver usando roupas estranhas ou fazendo danças ou algo para conquistar a sua atenção. Aqui o meu negócio é conteúdo, é você aprender de verdade e conseguir ter um bom desempenho para o vestibular. Por isso eu estou dizendo, se você, estudante, aprendeu a só fazer redações no modelo Enem, abra sua cabeça e seus horizontes. Só Enem não vai garantir você em outros vestibulares que têm níveis de exigência diferentes e mais aprofundados. E aí você vai me perguntar, bom, Átila, mas se existem outros vestibulares com níveis de exigência diferentes e às vezes mais aprofundados que o Enem, por que eventualmente o meu material da escola ou do cursinho priorizou tanto o Enem? Resposta simples, porque o Enem hoje é o maior vestibular do país, afinal, ele dá acesso a todas as universidades federais em todos os cantos do Brasil. Portanto, você está aí nivelando pela maioria, mas não significa que seja a única possibilidade. Se você é de São Paulo, como eu, você tem universidades estaduais de excelência aqui, vide USP, né, e Unicamp, Universidade de São Paulo e a Universidade de Campinas, são duas universidades estaduais, assim como é a Unesp também, Unesp que tem vários campi espalhados pelo estado de São Paulo. Assim como outros estados que têm as suas universidades dali. Paraná tem o Estadual de Londrina, Estadual de Maringá, e assim nós vamos. O Rio tem a UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, universidades que não seguem o vestibular do Enem, que têm as suas provas próprias. E é sobre essas que nós vamos falar hoje. E por que sobre essas? Porque o Enem define, se você visita a página do INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, que é quem elabora a prova do Enem, você visita e descobre que o Enem tem por base provas de redação com temas sociais e necessidade de propostas de intervenção. Os outros vestibulares não têm linhas temáticas pré-definidas. E hoje eu vou conversar com vocês sobre os temas comportamentais, que, como eu disse há pouco, podem ser vistos até como desdobramentos dos temas sociais, mas tem algumas especificidades que você precisa entender se quiser ter uma nota acima da média em uma FUVEST ou em uma Unesp, por exemplo. Então, vamos lá, vem entender comigo o que são temas comportamentais.
Os temas comportamentais fazem parte de um dos 4 eixos temáticos, eu não entendo bem com essa câmera aqui, 4 eixos temáticos que você pode encontrar nos vestibulares. Quais são os outros 3? Eixo social, eixo ecológico ou eixo filosófico/conceitual. Quer saber um pouco mais sobre os eixos temáticos? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que está disponível aqui nessa nossa playlist de redação sobre cada um dos eixos temáticos, ok? E aí você vai entender melhor o que é o eixo social, o que é o eixo ecológico/natural e o que é o eixo filosófico/conceitual. Tudo bem? Para ficar nos temas comportamentais, o que é um tema ligado ao eixo comportamental? É um tema que analisa atitudes ou ações específicas direcionadas de pessoas ou grupos ligadas à convivência social. E você vai falar, Átila, então isso é um tema social? Como eu disse, é um desdobramento. Qual é a diferença? A diferença é que no tema comportamental você está falando de atitudes conscientes, racionalmente adotadas, que podem impactar positivo ou negativamente um grupo. Para você entender a diferença. Quando eu falo de um tema ligado à saúde, por exemplo, vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, ou vacinação contra o sarampo, enfim. Quando eu falo sobre uma campanha de vacinação, eu estou falando de um tema que está ligado à saúde e é um tema social, por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma situação epidêmica ou pandêmica, como nós tivemos recentemente, você não tem um tema que venha da ação deliberada de alguém para gerar impacto. Eu não posso dizer que o Zé, o João ou a Maria foram culpados, por exemplo, por uma pandemia. Assim como eu não posso dizer que o Zé, o João e a Maria são culpados ou são inocentes em relação à falta de emprego, em relação ao saneamento básico. Eu tenho problemas que geram um impacto social, mas que não dependem nem por causa nem por consequência de apenas um agente específico. Você deve se lembrar de que quando você vai fazer uma proposta de intervenção em um tema social, não basta você indicar um único agente e uma única resolução. Você tem que abraçar a maior gama possível de caminhos ligados a esse tema. No tema comportamental, não. O tema comportamental, você tem uma atitude deliberada. Um exemplo muito simples. Se eu tenho a falta de respeito à lei do idoso, né? Vamos imaginar, eu moro em São Paulo, no metrô de São Paulo nós temos um problema que é bastante antigo e recorrente, que é a falta de respeito aos assentos de idosos. Isso é um tema social? Até certo ponto, sim. Mas por que eu analiso como tema comportamental? Por que eu separo desse balaio e ponho num balaio separado? Eu analiso como tema comportamental porque, veja, diferente de uma questão como desemprego ou saúde, que não dependem de um agente específico, o desrespeito ao idoso no metrô depende sim de um agente específico. Depende das pessoas que não são idosas e que por birra ou por falta de aprendizado ou por falta de caráter mesmo, não querem ceder o lugar para os idosos, mas é uma ação consciente e deliberada. Seja porque você teima e não se levanta, seja porque finge que dorme, o fato é que o desrespeito ao direito de prioridade do idoso, ele vem de um comportamento deliberado, racional e pensado, que neste caso vai gerar um impacto negativo a esse grupo de idosos que tem negado esse acesso. Entendeu a diferença? Então, recapitulando, o tema social ele gera um impacto coletivo, mas eu não posso atribuir este impacto a um agente, a uma pessoa ou a um grupo específico. O tema comportamental ele gera impactos na sociedade, mas ele tem por causa básica a ação de alguém, de uma pessoa ou de um grupo específico, certo? Posto isso, vamos ver alguns exemplos de temas comportamentais amplos, que de uma maneira ou de outra já apareceram nos vestibulares. Olha só. Primeiro, as relações de consumo, né? Consumismo, produtos, convencimento para você comprar. Por que é um tema comportamental? Ora, porque toda relação de compra e venda depende do comportamento do vendedor e do comportamento do comprador. O vendedor ele mobiliza estratégias para que as pessoas queiram comprar o produto. Então, o consumismo, por exemplo, ele é um tema comportamental, porque o consumismo depende do consumista. Veja a nossa lista. O preconceito depende de quem? Depende do preconceituoso. Então, se eu falar, por exemplo,
de inclusão com crianças de TEA, que é o transtorno do espectro autista, o que a gente chamava antigamente de autismo. A inclusão de crianças TEA com transtorno do espectro autista, ela depende da eliminação do preconceito social em relação a essas crianças, mas essa eliminação pelo comportamento do preconceituoso. Eu tenho agentes específicos para atacar. Se eu preciso eliminar um preconceito, eu preciso ver quem está sendo preconceituoso e trabalhar com o comportamento dessa pessoa. Outro exemplo é a intolerância. Se eu pegar aqui no Brasil casos de intolerância religiosa, eles dependem de ações específicas? Claro que dependem. Eles dependem da ação de pessoas ou grupos que praticam essa intolerância, que, por exemplo, destroem locais de culto de religiões alheias. Então, eu tenho um fato concreto, uma motivação clara. A questão da estereotipia, né? Os estereótipos sociais, por exemplo, estereótipos ligados às mulheres, estereótipos ligados aos homens, isso é coisa de mulher, coisa de homem, essa coisa sexista que é estereotipada também é comportamental, assim como os costumes sociais ligados aos valores morais, aos valores que regem justamente o comportamento de uma sociedade ante os fatos que acontecem. Todos estes temas que eu trabalhei aqui amplamente são temas comportamentais que requerem essa análise cuidadosa, não só do impacto que causam, mas também e principalmente do agente. Eu não posso diminuir o impacto de um comportamento ruim se eu não entender quem é que está se comportando de maneira a prejudicar o outro e como trabalhar com essa pessoa ou com esse grupo para que esse impacto seja minorado. Então, você já viu, por essa pequena apresentação aqui, que os temas comportamentais normalmente também vão trabalhar com a proposta de intervenção. Porque eu estou dizendo normalmente, porque se eu estiver falando de um comportamento que é problemático, que gera um impacto concreto negativo para a sociedade, eu preciso sim pensar em minorá-lo. Então veja, não é só o Enem que exige proposta de intervenção. Aliás, a proposta de intervenção numa redação, ela não depende do vestibular que você está fazendo, e sim do tema que está em análise, ok? Eu separei aqui os últimos temas da FUVEST e da VUNESP. FUVEST, Fundação do Vestibular, que dá ingresso aos cursos da USP. VUNESP, vestibular da Unesp. Fundação VUNESP, que dá acesso aos cursos da Unesp. Eu separei os 5 últimos temas da FUVEST, os 5 últimos temas da Unesp, para a gente comentar e você ver comigo quais puxam mais para o lado comportamental e quais menos. Bora? Começando com a FUVEST. 2023. Refugiados ambientais e vulnerabilidade social. Veja que a FUVEST coloca um E. Se você estiver falando de refugiados, sejam eles ambientais, sejam eles políticos, você está falando de um tema eminentemente social. Mas a questão da vulnerabilidade, ela pode ser entendida inclusive pela questão comportamental. Por quê? Porque a vulnerabilidade de um refugiado ou de um minoritário, ela depende muito de como o outro vê esse refugiado. Então, do comportamento do país para onde esse refugiado se dirige, das pessoas. É um tema social, mas que pode puxar para um prisma comportamental. O tema de 2022, as diferentes faces do riso. Este tema ele tem uma coletânea que é totalmente comportamental. Por quê? Porque ele mostra os motivos que fazem as pessoas ou os grupos de pessoas rirem. Não é um tema que vai exigir, por exemplo, uma proposta de intervenção, mas vai exigir uma análise comportamental concreta. Tema de 2021, o mundo contemporâneo está fora da ordem. Cuidado para não achar que ele pega só a questão da pandemia, ele é um pouquinho mais amplo, esse tema. Cita até a canção, né, do Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem mundial. Essa ordem do mundo você pode entender pelo prisma social ou também pelo prisma comportamental, as pessoas que deliberadamente provocam a ruptura da ordem. 2020, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Aí você tem um tema mais puxado para o lado social. Você pode olhar para o comportamento da recepção, né, o comportamento ligado à recepção das pessoas às descobertas científicas, crédulas ou incrédulas. Em 2019, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Você tem um tema que trabalha com a questão de conflitos aí de épocas, gerações, histórias, mas que também pode ser entendido e analisado sob o prisma comportamental intergeracional. Beleza?
Vamos dar uma olhadinha na Unesp? Então você viu aqui, só um pouquinho antes, você viu que a FUVEST ela puxa possibilidades, vieses, vamos dizer assim, comportamentais dentro dos seus temas. Alguns caracterizados de maneira muito direta como comportamentais, alguns com possibilidades de análise comportamental. Vamos para a Unesp? Unesp, se você olhar os 5 temas, os 5 são comportamentais. Olha só, 2023, a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio. O que ele fala? Basicamente daqueles grandes condomínios, claro, condomínios de padrão mais alto, em que você tem tudo dentro do próprio condomínio, escola, academia, mercado, então são condomínios de vários prédios que são quase como novos feudos, né? Você fecha ali, você põe a segurança, as grades, os muros, controla quem entra e quem sai, mas basicamente muitas das pessoas nem precisam sair dali. Então, quando você privilegia o condomínio, você privilegia um espaço privado em detrimento do espaço público. Isso é comportamental? Sim, é comportamental porque pode ser visto como um desdobramento de impacto social, por exemplo, da violência, mas vem da decisão das pessoas em morarem nesses condomínios e se aliarem do que está fora, né? Tentarem construir toda a sua vida ali dentro. Tema de 2022, tudo bem não estar bem? A tristeza em tempos de felicidade compulsória. Esse tema, tristeza e felicidade compulsória, é obviamente comportamental. Por quê? Porque se vende nas redes sociais, nas propagandas, a imagem de uma felicidade fake, falsa. Os perfis do Instagram que mostram vidas maravilhosas, ele fala inclusive daquela atleta olímpica que parou de competir e falou, olha, eu não estou bem para isso, assumiu não estar bem, um ato comportamental corajoso dela, e a questão de mostrar que não estar bem muitas vezes contraria um padrão de um comportamento de uma sociedade que valoriza um ideal. Então esse tema é totalmente comportamental e mais do que isso, conflitos comportamentais, o conflito de querer se encaixar no modelo de felicidade compulsória e, por outro lado, a necessidade de assumir sua tristeza, o seu estado de não estar bem, para tentar, a partir desse assumir, fazer com que ele se torne algo positivo. 2021, tempo é dinheiro? Claro, tema focado, aliás, 19, 20 e 21 você tem o trio do consumo, né? De alguma ou outra maneira, o trio do consumo e do dinheiro. Então, aproveitar o tempo e fazer desse tempo um tempo de conhecimento, um tempo monetizado, né? O termo monetização em época de redes sociais, ele é bastante utilizado. Então, o que é o tempo e se nós devemos utilizar o nosso tempo com o que nos dá prazer, mas não dinheiro, ou focar o nosso tempo apenas naquilo que nos dá dinheiro? 2020, o carro será um novo cigarro? O comportamento viciante aqui no Brasil, principalmente, o status social do carro, o status social pelo comportamento e pela aceitação em determinados grupos de você ter ou não ter um carro ou ter carros de padrões mais altos. 2019 é uma intertextualidade com Descartes, em vez de penso, logo existo como afirmação, transforma-se numa pergunta e no lugar do verbo pensar, o verbo comprar. Compro, logo existo. Relação de consumo, comportamento de comprar mesmo o que é supérfluo, para você se inserir em uma identidade, em algum grupo ligado às suas relações de consumo, como se eu não tenho tal produto, ou eu não frequento tais lugares, ou eu não gasto meu dinheiro com X coisa, eu não pertenço a um grupo e eu acabo fora da sociedade. Então vejam, Unesp, os últimos 5 temas, sim, puxados para o lado comportamental. Portanto, voltando à pergunta do início dessa nossa conversa, os temas comportamentais são sim uma tendência observada nos vestibulares mais recentes, que pode se repetir ligada aos temas sociais, ligada aos temas conceituais, ou mesmo trabalhada apenas pelo lado comportamental. A sua tarefa, estudante, a sua tarefa vestibulando ou concurseiro, é saber identificar o tipo de tema, porque a partir dele você vai trabalhar os seus argumentos e a necessidade ou não de uma proposta de intervenção. Gostou de saber sobre os temas comportamentais? Quer conhecer mais sobre a redação e sobre os vestibulares? Siga a gente, deixe sua curtida nesse vídeo, isso é muito importante para o engajamento desse canal. Deixe seu comentário, sua dúvida, faça perguntas, eu respondo todas. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, ative as notificações, aperta no sininho
Visite o nosso Instagram, que é @almadaconsultoria. E caso você tenha pautas específicas ou dúvidas, também temos o nosso e-mail, almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. A gente se vê no próximo encontro para continuar falando sobre redação e vestibulares. Um grande abraço e até lá!